Salut, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Bom, estamos aqui com muita prática no Diga as Horas e Discuta Horários. Então vamos ver aqui na prática. Bom, aqui temos chaque, Chaque, répéter, Répéter. allo, Allo, note Note. e Examen. examen. Bom, aqui palavras bem repetitivas, coisa que a gente já vem vendo em várias atividades. Então, se você está acompanhando aí todas as aulas, você vai ver que aqui não tem nenhuma novidade. Tu bois du café, non? Tu bois du café, não? Bom, aqui você bebe café, não é? Então, aqui uma forma interrogativa, lembrando que esse non no final para dar a ideia de não é? Então, é muito comum da gente utilizar essa forma. Tu bois du café, você bebe café. Lembrando o seguinte, eu não posso falar café direto, tá? Eu não posso falar tu bois café. Eu tenho que ter algum componente na frente. E como café, por exemplo, nesse caso, não está sendo quantificado, ou seja, não é o café, não é um café, é simplesmente café. Então, eu tenho duas opções de artigo que eu posso utilizar. É o du ou então de lá. Tem também o de com L apóstrofe se começar com uma vogal, né? Mas então, du porque é masculin. Café é uma palavra masculin. Se fosse feminin, de lá, d'accord? Então, eu tenho que ter algum artigo na frente. Qualquer um que seja. Poderia falar tu bois un café? Estaria correto, tá? Aí eu tô quantificando, tô falando que é um. Mas se eu não quero falar de quantidade, aí eu uso du ou então de lá. Nesse caso, o du porque café é masculin. Du café. Ton chat sait lire? Ton chat sait lire? Teu gato sabe ler? Pergunta interessante, né? Aqui que ficam fazendo memes, né? Do tipo assim, pô, o Duolingo, os aplicativos só te ensinam frases nada a ver. Bom, essa é uma frase nada a ver, óbvio. Mas o que que é interessante extrair daqui é o conteúdo, é o que o aplicativo quer nos ensinar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra tom, que é o possessivo, né? Ou seja, esse gato pertence a alguém. A quem? Quando eu tenho a letra T na frente, é teu, é de você, é com quem eu estou falando. Então, ton chat, teu gato. Se, que é o verbo savoir, então aqui conjugado como ele sabe, na qual pronúncia se, sabe? Lire, que é o ler. Então, por exemplo, pô, Rafael, mas aí tá. Como é que eu posso aproveitar essa frase para o meu dia a dia? Já que gato não faz sentido, né? Tira a palavra gato e bota outra palavra. Par exemple, pode ser filho. Ton fils sait lire. Teu filho sabe ler. Então, simplesmente troquei uma palavra, que é o chá, e boto outra palavra para fazer sentido. Ou então, eu posso tirar a palavra lire, que é ler, e colocar outra palavra para perguntar se o teu gato sabe fazer tal coisa. Então, aí eu preservo o início, ton chat sait, e aí eu complementar. Jouer, sabe, brincar. E aí eu tenho uma frase que faz sentido. Então, percebe que uma frase errada, né, no contexto geral, ela pode já te dar uma ideia, ela já me dá duas direções. Uma, onde eu preservo o início, um chassi, e a outra, onde eu preservo o final, e eu simplesmente muda para o nosso sujeito, né, o nosso gato, d'accord? Então, já dá mais opções do que se eu fizesse uma frase óbvia, do tipo, ton fils sait lire. Aí já te daria menos opções para você trabalhar. Percebe como é interessante? Tudo uma questão de ponto de vista. Piano, Piano. to, tôt, natation, Natation. personne e personne. chambre. Chambre. Bom, aqui palavras também bem distintas uma das outras, não tem muito risco de errar. Palavra cedo, que é to. Essa é um pouquinho diferente aqui em termos de para poder reconhecer. Alors, você coloca mel no seu chá, alors tu mets, opa, aqui temos a palavra, o verbo mettre, que é colocar, e ele conjugado me com T e S. Du miel dans ton thé. Então, du miel, falamos de novo do du, não estou falando de quantidade de mel, mas eu tenho que colocar um artigo na frente. E se eu não falo de quantidade, du ou então de lá. Será que vamos ter de lá nessa atividade? Vamos ver. Dans, no, ou dentro de, teu chá, seu chá, ton thé. Voilà. Je choisis le vin, tu choisis la pizza et Louis choisit le parc. Ok? Bom, aqui, je choisis le vin, eu escolho o vinho. Tu choisis la pizza, você escolhe a pizza. E Louis choisit le parc, e o Luiz escolhe o parque, ok?
Aí perguntando se tá tudo bem. Aqui temos o choisir nas 3 conjugações. Isso é legal. Je, o tu e o il e o elle. E terminações is, it. Clássico, ou melhor, é a regra para conjugações de verbos do segundo grupo, tá? Verbos regulares que terminam com a terminação ir. Choisir, finir, punir, obéir, tudo isso são verbos do segundo grupo que são conjugados dessa maneira. Ça marche, j'adore les sushis. Não faz sentido. Ça marche à dimanche. Por que não faz sentido? Primeiro, porque sushi não tem nada a ver com pizza. Ça marche, que é uma expressão para reagir a alguma pessoa. Se alguma pessoa está me perguntando, você concorda? Ou você está de acordo? Aí eu posso reagir com ça marche. Tudo bem, tudo ok, concordo, vamos nessa, d'accord? À dimanche, até domingo. De baixo é sous, Sous. céréales. Céréales. Alors, Alors. Tôt. e traduire. Traduire. Aqui temos a palavra nova, que é cereal. Nunca tinha visto ainda no aplicativo. Bom, palavra bem parecida com o português, tá? De baixo, sul, a gente viu algumas vezes. Então, alors, sedutor e traduire. Você sempre toma café da manhã café da manhã com ele, né? Provavelmente. Ih, caramba, como é que... você sempre toma café da manhã, coma ele. Nossa, ficou esquisito pra caramba isso, hein? Mas seria com ele. Aqui foi erro do aplicativo, hein? Flagramos aqui um erro do aplicativo. Então, tu prends toujours. Então, para tomar café da manhã, a gente utiliza a palavra prendre, d'accord? Tu prends toujours le petit déjeuner avec lui. Confirmando aqui, seria com, sem esse A no começo. Voilà. Então é isso, a expressão prendre le petit déjeuner, que é tomar café da manhã. Il y a de la brioche? J'ai très faim ce matin. Il y a de la brioche, j'ai très faim ce matin. Então tem brioche, né? Eu acho que, como é que ele traduz? Brioche. Brioche, né? Eu estou com muita fome esta manhã, j'ai très faim, tá? E lembrando que o francês não fala eu estou com fome, ele fala eu tenho fome, que é a expressão j'ai faim. Oui, il y a aussi un hôpital ici. Sim, tem também um hospital aqui, não faz sentido, a menos que esse brioche esteja envenenado, né? Oui, il y a aussi de la confiture, então tem também geleia. Então, essa é a segunda, essa aqui mais faz sentido. Manteiga, que é a palavra beurre. Beurre. Sempre causa problema na pronúncia, que eu sei disso. Saison, jus, question e alô. Então aqui temos a palavra jus, também, que é suco. Não pronuncia o S, simplesmente o U. Lembrando que é um bico, U, onde eu... Como eu pronuncio esse U do francês, tá? Uma dica. Você faz um bico e tenta pronunciar a letra I. Então, ó, se eu pronunciar a letra I, normalmente é I, é sorrindo, I. Agora, se eu fizer um bico e tentar pronunciar o I, sai a nossa letra, que é U, d'accord? Então é assim que se pronuncia. E aí você combina com as outras letras em volta. Então, por exemplo, J na frente, ju. Você já pode iniciar a palavra falando bico. Então, essa é uma palavra mais simples de pronunciar. O problema é quando você tem muitas variações, onde você sai do sorrindo, vai para o bico e volta sorrindo. Aí já são palavras um pouco mais difíceis na pronúncia. Mas essa aqui você já começa com bico, ju, e aí sai perfeitamente, d'accord? Oui, madame, sim senhora, os quartos têm Wi-Fi, les chambres ont le Wi-Fi. A pronúncia de Wi-Fi em francês é Wi-Fi. E aí, bom, se escreve da mesma forma. Quelques personnes sont dans le couloir. Quelques personnes sont dans le couloir. Então, algumas pessoas estão no corredor, tá? Então, para falar algumas, eu uso quelques. Olha lá. E eu errei. Quelques, será que eu esqueci uma letra? Q-U-E-L, Q-U-S. Não reparei. Bom, provavelmente eu esqueci uma letra. Eles devem voltar antes das 10 da noite. Alors, ils doivent, conjugação do verbo devoir. Essa é uma conjugação que vale a pena gastar um tempo para poder aprender, tá? Porque o devoir ele é muito utilizado e a conjugação dele ele tem essas pequenas exceções, d'accord? Então aqui, ils doivent, eles devem, rentrer. Rentrer dá o sentido de voltar para casa, tá? Não de retornar, não de voltar, por exemplo, estou voltando para a festa. Eu não vou usar o verbo rentrer, tá? Eu vou usar o verbo retourner. Agora, se eu quero falar que eu estou voltando para casa,
aí é o verbo rentrer, d'accord? Então, ele é um pouco mais específico do que somente voltar. Avant 10 heures du soir, antes das 10 da noite, 10 horas da noite. Il fait des crêpes au chocolat? Opa, isso é bom. Il fait des crêpes au chocolat. Ele faz crepes com chocolate ao chocolate, d'accord? Mesma coisa, crêpe, que tá no plural. Aí, como são várias, dá um indicativo de quantidade, que são muitas, eu então uso de na frente. Mas não posso falar il fait crêpe. Eu tenho que colocar alguma coisa na frente, e nesse caso, o de. Elle met quoi sur la table? Elle met quoi sur la table? Ela coloca o que em cima da mesa. Então, aqui temos o mettre, né? Que foi o verbo que a gente viu no começo, que é o verbo colocar. E ele aqui conjugado com elle, simplesmente M-E-T. Me. E não tem a pronúncia do T, d'accord? Elle met quoi? Ela coloca o que sur la table, sobre a mesa. E voilà! Então, se você gostou, não deixa de curtir. Deixa aqui também seu comentário sobre aqui alguma coisa que você aprendeu que foi bem legal. E não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as aulas, d'accord? Merci beaucoup et à bientôt!